Estou de volta para mais esse nosso momento gostoso aqui de todas as manhãs e claro, como eu sempre falo, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, tá, gente? E hoje é domingo, dia 25 de agosto de 2019, então nada melhor do que começar o dia com uma mensagem legal e um bate-papo, né, de leve assim, pra gente poder, olha, se enxergar, pra gente poder então, né, se entender, que é tão bacana, né, galera? Eu digo isso porque, assim, durante muitos anos, né, eu me sentia perdido, eu me sentia infeliz e eu não sabia por quê. Será que porque eu não tinha ninguém? Será porque eu dependia de ter alguém para me ser feliz? Eu não era feliz comigo mesmo? Coisa chata, né? E para começar, olha só, para a gente poder dar o pontapé inicial do vídeo de hoje, essa mensagem assim, olha que bonito, gente. Se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isto seria covardia, vergonhosa de sua parte. Imagina isso, olha só. Suporte com paciência a aprovação e lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. É fácil falar também, né? Eu lembro muito bem, sempre para a gente começar, eu vou tentar pegar essas mensagens e tentar ver alguma passagem da minha própria vida. Eu lembro quando eu tinha, tá certo que na época eu era muito criança, né? Eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. E do nada, uma criança, imagina gente, uma criança, já falei isso aqui, e é legal a gente falar de novo, que sempre tem alguém novo aqui no canal. Eu brincando, super ativo, estudando, ou seja, espoleta, que eu sempre fui, e do nada fiquei doente. Dor de garganta, aquela dor de garganta, aquela febre que não acabava nunca, durante uma semana, tive febre reumática. Foi lógico, né? Passei no médico, né? Que minha mãe levou, tal, fiz os exames e refiz os exames e aí realmente chegou ao diagnóstico de que eu tinha tido febre reumática e eu tinha reumatismo no sangue, né? Por causa da febre reumática. E a febre reumática, eu já falei também aqui no canal, o pouco que eu entendo e vi na época, podia me deixar com muitas sequelas se caso eu não fizesse um tratamento com bezetacil. E eu lembro que eu estudava de manhã e quando eu voltei, né, da escola, encontrei com a minha mãe, não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas eu acredito que sim, e ela estava com um olhar de choro. Criança esperto, gente. Nunca subestime uma criança, tá? Porque às vezes você acha que ela não tá sabendo de nada e ela tá sabendo mais do que você. E eu olhei, eu sabia de tudo. Só não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Mas eu olhei aquilo e falei, coisa boa não é. Não é não. Mas enfim, mãe, o que aconteceu? Ah, é que eu fui, ela, se eu não me engano, ela falou que tinha feito um não sei o que lá e acho que caiu gota de limão, uma coisa assim no olho. Eu falei, nossa, coisa estranha. E aí ela foi e contou pra mim que o médico disse tal coisa, ela foi falando meio que pelas beiradas, assim, né? E eu lembro que eu fiquei revoltado, fiquei super chateado, falei que preferia, porque eu lembro que ela falou assim, que se eu não fizesse o tratamento, eu ia ficar numa cadeira de rodas. E eu falei que eu não ia. Eu preferia morrer, que não sei o quê, blá, 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 blá. Peguei a bicicleta revoltadíssimo e saí andando. Meu Deus, o mundo acabou pra mim. Eu fico imaginando, eu era uma criança. E quando se tem um diagnóstico numa criança, né? O diagnóstico todo mundo sente. A mãe, o pai, os mais velhos ali que eu digo. Parece que é neles, né? Essa doença está neles. Porque todo mundo vai viver aquela dor, aquele medo, aquela angústia, não apenas quem está, né? E como lidar com aquilo? Como uma criança, gente, eu tinha ficado revoltado, eu fiquei super revoltado. Por que comigo? Por que eu estava passando por aquilo? O que foi que eu fiz? Eu me perguntava, eu lembro, o que foi que eu fiz para mim estar passando por isso, sabe? E aí eu lembro muito bem, gente, que chegou um ponto que eu falei assim, não, eu não quero ficar numa cadeira de rodas. Eu tinha que fazer, a princípio, um tratamento de 2 anos de bezetacil.
E eu falei assim, naquele momento, por mais que eu demorei, como eu já falei para vocês, a amadurecer, mas ali naquele instante eu precisava tomar uma decisão. É óbvio que eu tinha que fazer de qualquer jeito, eu era uma criança, eu tinha que fazer, mas eu tinha que aceitar aquilo ali também. Eu digo isso porque quando eu trabalhei no hospital, uma das coisas que eu aprendi quando alguém tem um diagnóstico, né, gente, de uma doença, é a não aceitação. Né? Você não aceita, você não quer admitir que você está doente e que você precisa de tratamento. Não é isso? Quando você, graças a Deus, tem chance, quando você é diagnosticado com seja qual for doença, e você tem chances de tratar, trata. Mas é difícil. Falar é fácil, quem está fora. Mas quem está ali vivendo na pele é muito difícil. Então, naquele momento, eu tinha que entender o que estava acontecendo com a minha pessoa, entendeu? O que poderia acontecer comigo se caso eu não fizesse o tratamento e que tratamento era esse. E eu descobri que era com bezetacil e foi um tratamento, era um tratamento, ele não escondeu, falou que era um tratamento, uma injeção dolorida, mas que seria muito mais dolorido se caso eu ficasse com sequelas, que poderia ser cardíaca, né? Eu poderia sim ficar numa cadeira de rodas no futuro. Imagina, eu com 11 anos, eu não ia querer isso para minha vida. Eu queria, né, viver. E eu decidi então fazer o tratamento, né? Eu ia fazer de qualquer jeito, obviamente, mas eu aceitei o tratamento. É isso que eu quero falar para vocês. Ali eu compreendi o que estava realmente acontecendo, a gravidade daquilo. E eu fui. E eu tentei lidar com aquela situação de uma maneira mais tranquila possível. Mas eu lembro muito bem que a partir do momento que eu comecei a fazer, eu tomava essa bezetacil de 15 em 15 dias. Eu nunca vou esquecer, parece que é hoje. Eu ia sempre numa quinta-feira e marcou. Era uma quinta sim, uma quinta não. E eu lembro que toda vez que eu tomava a bezetacil, sempre eu ficava uma semana. Parece que aquela semana que eu não tomava era justamente a semana que eu ficava extremamente dolorido, né? Principalmente na região onde eu tomei a bezetacil. E eu já tomei bezetacil recentemente, né? E parece que não tem mais a mesma dor que tinha antes. E eu, 11 anos de idade, imagina, era uma criança, tomando aquela bezetacil, dolorida pra caramba, 1.200.000 unidades, se eu não me engano, isso mesmo, 1.200.000 unidades, né, que é a dosagem lá, 1.200.000 unidades, de 15 em 15 dias. E eu ia, muitas vezes eu ia com a minha mãe, outras vezes eu ia com vizinha, com colega, e algumas vezes eu ia sozinho. Tomava em pé. Eu nunca deitava para tomar bezetacil, tomava em pé. E doía muito. Mas naquele momento eu pensava, essa dor que eu tô sentindo vai me curar. Sabe? Vai me curar. E foi muito difícil. Porque naquele período foi aonde eu acho que a medicação começou a combater a infecção, tudo aquilo que tinha acontecido comigo, e eu comecei a sentir dificuldades de andar, né? Eu sempre falo isso, que foi o momento, acho que mais difícil e que eu lembro ter vivido, sabe assim? E toda vez que eu lembro desse período, me emociono muito facilmente. Porque eu me via com 11 anos, 12 anos, e às vezes meus joelhos estavam inchados, eu não conseguia andar direito, minhas articulações doíam muito e eu não sabia o que ia acontecer, né? Mas eu tinha que passar por aquilo. Eu ainda não tinha entendimento, né? Não tinha maturidade, mas o pouco eu tentava levar numa boa. E chegou um período que eu falava assim, nossa, eu me acho tal, né, por tomar bezetacil e ir sozinho na farmácia. Olha, eu já cheguei nesse nível de chegar e ir sozinho na farmácia. E conforme o tempo foi passando, esses probleminhas, né, do joelho inchar, essas coisas foram diminuindo. Ainda rolou durante esses 2 anos, porque eu mudei de cidade, cheguei a mudar de estado, eu cheguei a tomar bezetacil num hospital onde tinha acabado força, numa cidadezinha que eu morei, e que não tinha gerador, porque estava tudo escuro. Cheguei a ir de trator para esse hospital, mas eu tinha que tomar bezetacil.
entende? Porque eu sentia, eu sabia da importância que era aquilo para mim. E isso depois de aceitar, olha só para você ver, né? Eu buscava essa cura, eu buscava estar melhor, eu buscava fugir, né, das consequências que poderia ter aquele problema. E eu lembro uma vez que eu fui com a minha mãe, eu acho que foi o dia que mais doeu aquela injeção. Foi o dia que eu morei em Aracaju e o homem, não sei por que cargas d'água, ele aplicou muito rápido. Gente, eu fui no céu e voltei, de tanta dor que eu senti. Mas mesmo assim, eu sabia que era pro meu bem. E graças a Deus foi, sabe? E eu só não tive um diagnóstico na minha vida sobre isso, né? Não tão recentemente, mas mais recentemente, em 2010, eu também tive um diagnóstico que eu tinha um nódulo na garganta. E eu descobri que eu tinha um nódulo, né? Era um tumor, na verdade, benigno, graças a Deus, depois que eu fiz a punção, tudo, mas na tireoide. E até sair o resultado, eu também fiquei ali no medo terrível. Falei, mais uma vez, sabe? Eu passando por isso. E é assim, gente. E graças a Deus eu fiz o tratamento, como muitas pessoas já sabem. Hoje eu tinha hipertiroidismo, hoje eu faço tratamento para hipotiroidismo, que inverteu e foi melhor, era isso que eles queriam. E todo ano eu faço exames para me ver como que tá tudo. E graças a Deus tá tudo bem. Esse ano eu fiz, não aumentou, se manteve, tá belezinha. Graças a Deus, né? Mas você tem que fazer. Eu sei que isso, perto de outros diagnósticos, não é nada. Mas, como diz a mensagem aqui, eu acho que independente de qualquer coisa, do diagnóstico, a gente não pode se sentir o coitadinho. Porque sempre vai ter alguém que vai estar passando um problema muito pior do que o seu. É que nós somos egoístas, né? Eu sempre acho que o problema maior, o fim do mundo, está comigo. E eu esqueço de olhar que o outro, às vezes, está passando coisa muito pior, sabe? E esse período que eu trabalhei no hospital, durante 8 anos, eu vi muita coisa. Eu faço ideia de quem trabalhou 20, 30 anos no hospital. Viu muito mais, né? Mas 8 anos já foi o suficiente para me ver que realmente, muitas vezes, eu reclamava de barriga cheia, sabe? E é tão bom, gente, quando a gente observa isso e a gente se dá conta que, graças a Deus, com todos os problemas que a gente pode ter, né? Nós estamos aqui, vivos, saudáveis, né? Com saúde. Às vezes falha um pouquinho assim, mas a gente está correndo atrás. E quantas pessoas que às vezes têm menos que você e não está reclamando de nada e te dá um baile na vida, né? E olha só, quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Não é? Quantas pessoas fazem coisas mirabolantes que eu olho e falo, não seria capaz de fazer. Mas por quê? Porque eu não sou merecedor? Ou porque eu sempre me acho coitadinho? Ou porque eu não quero? Né? Então fica aqui essa questão, essa pergunta para você, nesse sentido. Já aconteceu na sua vida de você ter um diagnóstico, seja ele qual for? Como que foi viver esse diagnóstico? Como que foi ter essa experiência, né, de aceitação, de não aceitação, depois de aceitação de novo e enfrentar? Como que foi isso daí? Não é? Porque eu acho que independente de qualquer coisa, lógico, o apoio dos amigos, da família é tudo. Mas o seu apoio, você com você mesmo, porque afinal de contas é você que está vivendo aquilo. Então eu tenho que ter esse apoio de mim mesmo, né? Mas em primeiro lugar eu preciso ter apoio de Deus. E eu sei que eu vou sempre ter apoio de Deus, né? E aí eu tendo apoio de Deus eu posso, peraí, eu tenho Deus na minha vida, tenho pessoas à minha volta, então eu tenho que fazer de tudo para tentar, né, aceitar certas coisas para poder correr atrás do prejuízo. Não importa o que vai acontecer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso pequeno bate-papo de hoje, domingo, mas como eu sempre falo, não importa o dia que você vai estar vendo esse vídeo, se você gostou, deixa o seu like que ajuda bastante aqui no crescimento do canal e eu fico muito feliz. Divulguem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais
E você sabe que aqui o canal não é só de mensagem, não é só de bate-papo, é de vlog, é de culinária, mas todos os dias de manhã sempre vai ter esse nosso papinho com uma mensagenzinha, né? Pode ser um tarô, como eu sempre, né, eu já falei para vocês, e assim a gente vai se adequando aqui nesse horário, tá bom? E claro, eu conto muito com a ajuda de vocês através de sugestões para algum assunto, alguma discussão para a gente estar abordando aqui. Mas, por favor, compartilhe alguma experiência da sua vida e eu faço questão de poder contar também para as outras pessoas, ou seja, dividir a experiência de vocês com mais pessoas, tá bom? Mande um e-mail contando a sua vida, contando alguma história, né, de superação, olha que bacana. E como que falo, não precisa se identificar se você não quiser, mas se você mandar um e-mail é para poder eu estar lendo aqui e dividindo um pouquinho da sua experiência. Quem sabe a sua história pode mudar a vida de alguém. Não é legal? É muito bacana, né? E aí, se você chegou aqui e gostou, se inscreva e não esquece de ativar o sininho, que eu vou ficar muito feliz com a sua presença. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande e também ponha na sua vida que nada muda se eu não mudar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.